Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Então, hoje nós viemos fazer um EVD especial para vocês, né? Por vídeo, já que nós não podemos estar juntos na igreja, nós estaremos juntos aqui, pela internet, pelo telefone, e vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a história da semente. Vocês conhecem a história da semente? Ela se passa em Lucas 8, do 4 ao 15, né? E nela Jesus estava caminhando e uma multidão atrás dele, sabe? Ele parou e foi contar uma parábola para elas, né? A parábola do semeador, que diz o quê? Que um homem saiu para semear e deixou cair algumas sementes num solo duro, tá vendo? Sem nada, com poucas areias, uma areinhazinha assim em volta. Mas depois ele foi lá e deixou cair outras sementes nas pedras. Logo depois ele deixou cair no meio de um monte de espinhos, sabe? Aquelas plantas cheias de espinhos. E aí sim ele chegou e semeou as suas sementes num solo fértil. Vocês devem estar perguntando, mas tia, o que tem a ver isso, né? Do mesmo jeito, não acho que é só vocês que não sabem, mas os discípulos de Deus também ficaram perguntando: Jesus, por que isso? Por que essa história? Nós não entendemos. Então Jesus explicou, né, que as sementinhas são a palavra de Deus, a nossa Bíblia, né? E logo depois ele também explicou que o solo nada mais é do que o nosso coração. O nosso coração na história é como se fosse o solo. Então, se a gente for lá e botar sementinhas num solo duro, que é só uma pedra, não tem como germinar, não tem como a semente plantar, a semente não cria raiz, certo? E se a gente, mesma coisa, a gente for lá e falar da palavra de Deus, um coração duro, um coração que não acredita em Jesus, o que vai acontecer? Não já vai germinar, não vai crescer e não vai dar frutos. Mas se a gente for lá e plantar sementinhas num coração cheio de pedrinhas, o que vai acontecer? A sementinha vai entrar, ela vai criar raiz, vai germinar, vai crescer. Mas aí vai vir o sol e vai queimar suas raízes e ela vai morrer. Mesma coisa no nosso coração. Você vai vir, vai falar a palavra de Deus, uma pessoa vai entrar, vai começar a germinar, mas quando vir aqueles momentos difíceis, como nós estamos passando agora, nós não estamos passando um momento difícil, todo mundo trancadinho dentro de casa, sem poder sair para brincar, sem poder ir para a escola, sem poder ir para a igreja, tá difícil, né? Então ele vai desanimar, ele não vai querer mais ir para a igreja, ele não vai querer mais ler a Bíblia, não vai querer mais orar e vai esquecer de Jesus. Esse é um coração cheio de pedras. Mas e se a gente vier e plantar num lugar cheio de espinhos? Ele vai criar raiz, vai crescer, vai começar a ficar bonita. E o que vai acontecer? Os espinhos vão sufocar aquela planta. E ela vai acabar morrendo. O mesmo acontece no nosso coração. A pessoa que vai lá, ouve a palavra de Deus, aceita Jesus, Deus começa a fazer coisas boas na vida dela e ela começa a esquecer de Deus, começa a não orar mais, começa a não estudar mais, não ler a Bíblia, não falar da palavra de Deus, não ir para a igreja, não ir para a escola dominical. E o que acontece? Aquela plantinha no coração morre. Porque as coisas no mundo são muito mais afetivas, são muito mais agradáveis para ela do que as coisas da Bíblia. Mas aí tem aquele solo fértil, né? Que ele foi lá e botou a sementinha. E o que aconteceu? A sementinha deu raiz, ela germinou e cresceu. E depois que cresceu, o que aconteceu? Ela deu frutos. Sabe por que ela deu frutos? Porque ela também recebeu vitaminas.
E com essas vitaminas, ela virou uma árvore cheia de frutas gostosas. E é o que acontece com o nosso coração. Nós plantamos a semente, ouvimos a palavra de Deus, aceitamos Jesus e depois o que nós fazemos? Nós oramos, lemos a Bíblia, vamos para a escola dominical, que é o quê? Orar. Ouvir a palavra de Deus e ir para a escola dominical são as vitaminas para o nosso corpo, para o nosso coração ficar feliz, para ele crescer, desenvolver e nós darmos frutos. O que são os frutos? O fruto é a gente levar à frente a palavra de Deus, é a gente confiar e a gente acreditar a nossa vida a Deus. Quem acredita, confia com o coração verdadeiro, Deus nunca vai desamparar. Como a tia sempre fala, não é? Nós precisamos orar, ler a Bíblia e obedecer. Orar para quê? Para a gente ficar sempre próximo a Deus. O que deixa a gente próximo a Deus é a gente orar, porque Deus é nosso amigo. Deus não é uma pessoa que está lá longe, que a gente não vê. Deus está próximo a gente. Nós não vemos, mas podemos senti-lo ele em nossa vida, fazendo tanta coisa legal, tanta coisa bonita, não é mesmo? Então, quanto mais a gente ora, mais nós estamos próximos a Deus. A oração não precisa ser aquela oração enorme, de ficar horas orando. A oração tem que vir de dentro do seu coração. Você tem que falar as palavras verdadeiras que você sente e o que você deseja para você. Então, Deus vai te ouvir sempre. Deus não ouve só os adultos, mas também ouve as crianças. Ele sempre vai ouvir você. Seja sempre uma pessoa próxima a Deus. Ore e leia a Bíblia, né? Nós temos que ler a Bíblia para aprender a viver. Na Bíblia ali vai ensinar o que é o certo, o que é o errado. E obedecer não só a Bíblia e a Deus, como seus pais também, né? A tia sempre fala. Uma das coisas que a Bíblia fala é que nós devemos honrar pai e mãe. Então nós devemos obedecer a nossos pais. Não podemos mentir para eles. Deus não se agrada de mentira, não é mesmo? Que aí Deus vai ficar muito feliz com vocês. A tia vai deixar o videozinho dessa história para vocês verem um pouquinho dessa história, tá bom? E depois a gente conversa sobre elas. Eu quero ouvir mensagens de cada um de vocês no meu WhatsApp, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.